Meu amado irmão, minha amada irmã, Shalom de Alcha. Olá, Shalom de Alcha. Vamos estudar? Hebreus 9:27. Por que foi ordenado ao homem a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo? Quando conhecemos uma história pela metade, não atentamos para os detalhes do que está escrito. Nesta palavra aqui, temos duas verdades importantes. Mas a nossa questão se volta para a questão do morrer. Veja bem, foi ordenado ao homem a também morrer nesta terra. Foi ordenado a quem? Ao homem. Então, para que recebêssemos esta ordem, precisaríamos entendê-la. O homem morrerá uma só vez. Esta morte aqui é a morte física. A prova é única. Hebreus 10:26-29. O que acontecerá com aquele que pisar no sangue de Yahshua, no qual foi santificado? Percebe outro detalhe aqui? Não é qualquer sangue, é o sangue de Yahshua. E não é qualquer pessoa que está sendo avisado. É alguém que foi santificado por esse sangue. Portanto, a exortação para não pisar é dirigida somente aos filhos de Ial. Hebreus 6:4-8. É impossível renovar o arrependimento daqueles que em seu testemunho recaíram uma segunda vez? Veja como a palavra vai se completando passo a passo. Preste atenção no perfil das pessoas a quem esta declaração se aplica. É alguém que em um tempo foi iluminado pelo dom celestial e teve conhecimento desta bênção. Viram o poder de Ial e experienciaram a palavra de Ial e viram que era boa. Veja que o presente não é terreno, é celestial. E que presente é este? Essas pessoas receberam de Ial um Espírito que é santo. Estamos aprendendo que esta oportunidade é para todos que caíram. Quanto a isso, estamos todos na mesma condição. Porém, o texto não diz que elas caíram, e sim que recaíram. Ou seja, caíram de novo, uma segunda vez. E a comparação com a terra fecha tudo. São pessoas que receberam a bênção e a graça de Ial mediante o sacrifício de Ial, mas que descumpriram o acordo firmado com elas. Lembra da carreira que nos foi proposta? Hebreus 12. Será que pensam que Yahshua morrerá por elas uma segunda vez, produzindo assim uma terceira chance? Está muito claro que não. Apocalipse 6:9-11. Quando é que completará o número daqueles filhos de Ial que estão escritos no livro da vida? Neste texto nos é dito que o apóstolo viu as almas dos mortos. Embora seja estranho a expressão ver almas, entendemos que Yohanan teve uma visão acerca dos santos vencedores que morreram nesta terra e cujas almas aguardam urgentemente a ressurreição. E qual é a condição desses cujas almas estão clamando aqui? Em primeiro lugar, não diz respeito a qualquer pessoa, são nossos irmãos. Em segundo lugar, eles não simplesmente morreram, mas morreram após um testemunho de viver pela fé na palavra de Ial. Após a morte do último dos nossos irmãos, se dará a ressurreição e o juízo final. Apocalipse 3:1-5. Algum nome pode ser acrescentado ao livro da vida? Somente os filhos de Ial têm seus nomes escritos no livro da vida. Nenhum outro nome pode ser acrescentado. Apocalipse 3:1-5. O nome que está escrito no livro da vida pode ser riscado? Aqui se manifesta a benignidade
e a severidade de Ial. Há quem defenda que Ial jamais lançará um filho seu no lago de fogo. Eu mesmo, por muito tempo, defendi esse ponto de vista. Porém, o problema de aceitarmos qualquer explicação que nos apresentam é porque conhecemos apenas uma parte da história. É como um tribunal do júri que fizesse um julgamento sem a parte da defesa. Estávamos sem parâmetro para um julgamento de uma doutrina. Algo nos foi apresentado e qual argumento usaríamos para dizer o contrário? Mas veja bem, se a própria palavra explica a palavra, como podemos dizer que Ial não fará justiça quando ele mesmo já condenou 1/3 dos seus filhos por causa do pecado voluntário? O texto de Apocalipse menciona a obra dos filhos de Ial e a possibilidade de uma morte espiritual, a segunda morte. Porém, alguns possuem obras dignas e para esses é dito que seus nomes não serão riscados do livro da vida. Apocalipse 2:10. A promessa ao vencedor aqui é para quem? Aqui está mais um texto confirmando que a nossa prova, ela inclui todo o tempo em que estivermos na terra. Satanás, como nosso opositor, está nos tentando e usando seus servos para nos trazer sofrimento às nossas vidas. Porém, o que realmente importa não é o quanto sofremos, se é pouco ou se é muito. Ninguém precisa sofrer muito para ser fiel. A fidelidade independe de sofrimento. A questão realmente importante aqui é a fidelidade incondicional. Se eu estiver sofrendo, serei fiel. Se eu não estiver sofrendo, também serei fiel. Se eu estiver sofrendo muito, serei fiel. Se eu estiver sofrendo pouco, serei fiel. Então esse vencedor fiel passará pela morte física e receberá a vida eterna. Esta é a vitória deles, esta é a esperança deles em todo o tempo que estão nessa prova terrena. Na ressurreição lhes será restituído o corpo de glória, e não somente esse corpo de glória, mas a comunhão e a vida celestial que um dia lhes foi destituída, foi perdida. Hebreus 6:9-10. Entre as coisas melhores e pertencentes à salvação, como podemos servir a Ial? Este texto está falando da obra de Ial. Até pouco tempo conhecíamos a obra de Ial por um ângulo totalmente religioso, quando este serviço estava totalmente ligado a um templo ou às atividades de uma organização religiosa. Hoje entendemos que a obra de Ial não é uma atividade separada das demais, e sim inclui tudo o que fazemos por meio do corpo. E dentro desta obra geral, a parte mais importante é servir aos santos. Mas quais são estes santos para que possamos servi-los? São os irmãos do nosso grupo religioso, são aqueles que confessam ter sido salvos por Yahshua. Hoje entendemos que é o nosso próximo. Hoje o nosso entendimento também foi ampliado com respeito aos santos, porque eles não são necessariamente aqueles que estão santificando as suas vidas, mas sim todos os filhos de Ial, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Hebreus 6:10-12. O que deve ser feito para que se tenha uma completa certeza da esperança? Assim diz o texto da carta aos nossos irmãos hebreus. Ial não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes e ainda servis aos santos. Porém, desejamos que cada um de vós
mostre esse cuidado até o fim. Para quê? Para completa certeza da esperança, para que não façais negligentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, quer ter certeza da esperança? Sirva os santos até o fim. 1 Pedro 1:3. Quando é que fomos gerados de novo para uma viva esperança? Todos os filhos de Iau que pecaram, desde Sete, filho de Adão, foram gerados de novo pela ressurreição de Yahshua antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:4. Por que a palavra que diz que a nossa herança está guardada nos céus? Cada um de nós que fomos destituídos do nosso corpo de glória, se nos encontrarmos vencedores nesta prova, mediante a ressurreição dos mortos, teremos esse corpo de volta. Porém, não é só o corpo, é toda a gloriosa vida que um dia tivemos e que a perdemos. Apocalipse 2:17. Que nome é esse que vamos receber, que só quem recebe conhece? Amados, quando a gente vai ficando mais velho, nós lembramos das coisas importantes que vivemos na nossa mocidade, mas é apenas uma memória fotográfica. Lembramos do que vemos, do que ouvimos, mas é como se estivéssemos assistindo um filme. Mas, de vez em quando, por um segundo, sentimos a emoção daquilo que vivemos um dia. Agora, imagine que você foi destituído daquela glória celestial e sob um estado de amnésia, colocado num lugar inferior, habitando numa casa inferior, recebendo um outro nome temporário e de repente recebe uma pedrinha branca com o seu nome celestial. E imediatamente você se lembra dele e de tudo que viveu na glória. Maravilhoso, amados. Esta é a porção de hoje. Em breve continuarei com a sequência destas perguntas acerca da pré-existência. Um forte abraço. Fica na Shalom de Yahshua. E é isso. Shalom, amados. Até o próximo vídeo.